Gênesis. Primeiro livro da Escritura Sagrada. Para aqueles que não conhecem, a gente fala assim: abra sua Bíblia no livro do profeta Gênesis. É uma brincadeira, irmãos. A palavra Gênesis aí é uma tradução de Gênese, ou seja, início, começo. É um livro que fala a respeito dos começos. Gênesis capítulo de número 5. Gênesis capítulo de número 5. Aleluia. Eu quero ler com vocês o versículo de número 24. Gênesis capítulo 5, versículo de número 24. Amém? Você conseguiu achar? Glória a Deus. A palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo de número 5, verso de número 24, diz o seguinte: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Repito, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. O que você gostaria que fosse inscrito na lápide do seu túmulo? Qual é a frase ou uma homenagem que você gostaria que ficasse para todos aqueles que por ali passassem e contemplasse lá o seu nome, a data do seu nascimento, a data do seu falecimento e aquilo que é chamado de epitáfio? O que você gostaria que fosse o seu epitáfio? Pastor, o que é epitáfio? Essa palavra é bonita, é nome de uma pessoa? Epitáfio? Não. Epitáfio é justamente a inscrição que é colocada na lápide de um túmulo. Por exemplo, como esse que está aqui. Essa é a lápide do túmulo de Billy Graham. Nascido em novembro de 1918. Morto em fevereiro de 2018. Poucos dias morreu. E a expressão que está ali é Preacher of the Gospel of the Lord Jesus Christ. Pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. João 14:6. Essa é a expressão que está ali. Pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Billy Graham foi um homem que marcou essa geração. É raro conhecer algum cristão já de longa data que não conheça algo a respeito da vida desse homem chamado Billy Graham. Ele é alguém tão importante, tão conhecido, que até mesmo na mídia secular precisa falar, narrar a respeito dele. É possível que nesses dias você tenha visto algo, que você tenha contemplado algo daquilo que aconteceu em função da morte desse homem. Esse homem foi um conselheiro permanente dos presidentes americanos, de inúmeras gerações. Esse homem foi uma voz profética, evangelística, pastoral para a América e para o mundo. Das 195 nações, estado desse planeta Terra, ele pregou, pisou e ministrou em 185 delas. Ele entrou em lugares fechados e ainda assim encheu estádios, avenidas, lugares abertos, lugares fechados, tudo em função de ser um preacher of the gospel of the Lord Jesus Christ, pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade da vida desse homem, o resumo da vida desse homem. Qualquer pessoa que desconhecer ele e passar na lápide, passar no cemitério, aonde está essa lápide escrita,
verá que esse homem de fato foi um pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que caracteriza a sua vida? Se a sua vida se resumisse a uma frase, o que seria? Qual frase seria? Qual seria a síntese da sua vida? Se uma frase pudesse definir você, qual é a definição? Por que eu falo isso? Porque, eu amo a história de Billy Graham. Eu honro a história de Billy Graham. Ele foi alguém que tocou a terra com a glória de Deus. Foi alguém que de fato ganhou milhões e milhões e milhões de pessoas nesse mundo. Que pregou para bilhões de pessoas ao longo da sua vida. Foi alguém que teve uma vida ilibada, que teve uma vida consagrada. Alguém que viveu para a glória de Deus. E deixou um legado para todos aqueles que foram impactados no primeiro momento e influenciados pela sua vida e ministério. Milhares e milhares e milhares de evangelistas foram levantados nesse mundo por conhecer a vida e o ministério de Billy Graham. Esse homem, ele deixa um legado. O céu aplaude o que ele fez, mas a terra se entristece porque foi um homem que a terra não era digna de tê-lo. Foi um homem que deixou um legado que vai se perpetuar por inúmeras gerações de cristãos que só vieram a Cristo por meio das suas ministrações. Um homem marcado pela glória de Deus e um homem consagrado para viver em santidade para Deus. E que viveu até o último instante para a glória do Senhor. Esse foi o resumo daquilo que eu poderia falar sobre Billy Graham. Poderia ficar falando horas e horas sobre a vida desse homem. Mas eu queria fazer um paralelo, porque essa semana eu estava pensando a respeito da história dele. E aí tem um pastor conhecido que ele participou desse momento fúnebre. Desse momento em que a nação reconhece o quão valioso e importante foi Billy Graham. E ele participou justamente desse momento. E essa é uma foto que você não vê em qualquer lugar. Justamente esse pastor conhecido, ele foi lá e tirou essa foto. E essa foto, quando eu vi, ela foi emblemática para mim. Ela falou forte comigo. Porque aqui é um registro escrito numa lápide. Mas nós temos um registro escrito na palavra. E com um detalhe completamente distinto. Billy Graham morreu. Billy Graham tem a marca do dia que morre. Há uma data em que ele deixou a terra através da morte, para então estar com seu Senhor na eternidade. Mas a Bíblia narra a respeito de um homem. E o mais impressionante desse homem é que a Bíblia não dá tantos detalhes a respeito desse homem. Ela se resume a falar justamente isso. A história de Enoque, retratada nesses versículos que antecedem o versículo 24. E ele é citado desde o versículo 18, quando diz que Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Ele era filho de Jared. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Essa declaração que eu acabei de fazer, ela é típica dos normais. Ela é típica dos ordinários, daqueles que têm a vida comum. Todos aqueles que antecedem essa explicação que eu acabei de dar, vão ter um registro exatamente assim. É falado o nome e diz assim, olha, viveu tantos anos e gerou a. Aí depois menciona, depois que gerou a, viveu mais tantos anos, teve filhos e filhas, e todos os dias, somados aqueles que viveu até gerar, e aqueles que viveu depois de gerar todos os filhos, foram tantos, e morreu. Você pode acompanhar isso na sua Bíblia. Essa é a descrição de Jared, essa é a descrição de Maalael, essa é a descrição de Cainã, essa é a descrição de Enos, essa é a descrição de todos aqueles que antecederam a Enoque. Então nós temos uma descrição assim: tal pessoa viveu tantos anos e gerou fulano de tal, e gerou filhos e filhas.
Depois de ter gerado filhos e filhas, viveu mais tantos anos, e todos os anos dessa pessoa foram tantos, e depois morreu. E morreu. É quase um resumo da vida comum das pessoas. Nasceu, gerou, viveu, morreu. Ou nasceu, viveu, gerou e morreu. Você pode escolher a ordem. Mas o início é esse e o final é esse. O meio pode mudar um pouquinho. Mas a ordem comum é essa. Mas olha o que está escrito aqui em relação a Enoque. O versículo 21 do mesmo capítulo diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Até aqui está tudo parecido. Só que agora não diz assim: viveu Enoque. Você consegue entender o que eu acabei de dizer? Todos, depois que geraram, diz assim: e viveu. Mas quando fala de Enoque, muda a lógica do texto. E o texto agora diz no versículo 22: e andou. Vamos de novo. O comum é viver. O extraordinário é andar com Deus. Andar com Deus. Eu quero falar nessa noite para você a respeito de uma vida extraordinária, dando sequência de uma série de 10 mensagens. Tem bastante mensagem sobre isso, hein? Que nós já ministramos ao longo desse ano de 2018, com o grande tema desse ano, que é 2018, o ano do extraordinário. Desde a virada, nós não paramos ainda de ministrar sobre o extraordinário. E nessa noite, vamos ministrar mais um pouco sobre o extraordinário. E hoje, nessa noite, vamos ministrar sobre uma vida extraordinária. Você quer ouvir a respeito disso? Glória a Deus. Então começa por aí. A vida de um comum é viver. A vida de alguém incomum é andar com Deus. A vida de alguém normal e uma vida ordinária, ela é caracterizada pela sobrevivência, por viver a vida simplesmente. Mas a vida de alguém que tem uma vida extraordinária, ela manifesta algo diferente. E o que significa uma vida extraordinária? Talvez a resposta dessa pergunta seja uma outra pergunta, que é: qual é a diferença de uma vida ordinária de uma vida extraordinária? Bom, pela própria palavra você já pode imaginar. Existe uma diferença no começo da palavra. Ordinária, e a outra tem ali uma palavrinha chave que é extra. E essa palavra extra, ela dá justamente a ideia de que tem algo além. Tem um plus, tem algo a mais. Tem algo que vai além da lógica, da normalidade. Tem muito mais essa história. Tem algo que excede. Algo que de fato é extra. E a grande diferença é justamente essa. Uma vida ordinária, ela se comporta como, e se nós pudéssemos defini-la, é uma vida que está apenas existindo. E eu quero dizer para você que, infelizmente, a grande maioria das pessoas apenas existe. A grande maioria das pessoas se contenta em ter uma vida que, se resumida, vive. A semelhança desses homens, lá pode ser resumido também a vida das pessoas. E tal pessoa vive. E tal pessoa vive. Ou em alguns casos as pessoas sobrevivem. Mas uma vida extraordinária, ela se diferencia por esse a mais, por esse extra, por esse além. E ela não apenas existe, mas ela é uma vida excitante. Ela é uma vida contagiante. A vida de alguém extraordinário é uma vida impactante e influenciadora. É uma vida que não passa simplesmente, mas ela passa e deixa marcas. Ela manifesta um legado para gerações futuras. É uma vida que estabelece um novo referencial. Ela passa a ser referencial de que é possível viver além, de que é possível viver mais, do que é possível viver melhor do que tudo que até então já se vivia. Essa vida, ela se torna uma inspiração para aqueles que a observam, para aqueles que a conhecem, para aqueles que leem dela,
para aqueles que ouvem falar dela. Essa vida se torna uma inspiração para todos aqueles que estão à sua volta. Essa é uma vida extraordinária. Enoque foi alguém com uma vida extraordinária. E é por isso que eu decidi ministrar sobre a vida desse homem chamado Enoque. E a história de Enoque, no versículo 24, que foi o versículo que nós lemos, diz lá que Enoque andou com Deus. Andou com Deus. Nós precisamos, amados, de homens e mulheres que não apenas fazem uma adesão religiosa de Jesus. Nós precisamos de homens e mulheres que de fato andem com Deus. Nós precisamos, essa geração clama, anseia e perturbada está, sem referenciais, porque ela espera conhecer alguém que de fato ande com Deus, com tanta intensidade, com tanta abnegação, com tanta entrega, com tanto desprendimento, que tem a capacidade de marcar por onde passa. Uou! Você consegue entender isso? Você já conheceu pessoas marcantes? Obviamente, quando você avalia determinados aspectos do ser humano, tem pessoas que são marcantes. Tem pessoas que são marcantes pela sua beleza. Tem pessoas que são marcantes pela sua alegria. Tem pessoas que são marcantes pelo seu bom humor. Mas o padrão de Deus é que nós marquemos uma geração por uma razão. Porque nós andamos com Deus. A terra anseia em conhecer homens e mulheres como esse homem, que andam com Deus e que estabelecem novas realidades por onde passam. Homens que constrangem a terra com amor. Homens que constrangem a terra com seu zelo, com a santidade, com padrão de comportamento, de atitude, de pensamento, de mente renovada, de coração sarado, de pés que trilham em santidade os caminhos. Homens que nós podemos resumir, como o autor de Hebreus diz, que a terra não é digna de tê-los. Homens que a terra não é digna de tê-los. Homens que a terra não é digna de tê-los. Mas que quando a terra perde, a terra chora, mesmo que seja inconsciente, porque a terra se torna pior quando esses homens partem, porque eles estabelecem uma porta aberta na terra para que a misericórdia de Deus entre por ela, dos céus. Qual é a razão de nós não sermos consumidos? É porque existem homens ainda assim. Existem homens e mulheres ainda assim. Mas eu queria dizer para você que eles são poucos, porque esses homens e mulheres, eles pagam um preço caro, justamente por andarem com Deus. Porque andar com Deus fala de uma realidade de viver de acordo com os princípios de Deus. Andar com Deus, só anda com Deus quem tem ousadia de andar com Deus, coragem de andar com Deus, capacidade de andar com Deus. Por quê? Porque o padrão de Deus não é o padrão que o mundo estabelece. Isaías declara que os caminhos de Deus não são como os caminhos do homem. Os pensamentos de Deus não são como os pensamentos do homem. E assim como se distancia a terra do céu, assim se distanciam os pensamentos e os caminhos de Deus na comparação com os dos homens. Nós até conseguimos andar com as pessoas, mas a pergunta é, nós conseguimos de fato andar com Deus? E eu acredito que você entende que eu não estou falando apenas de um encontro esporádico. Eu estou falando de andar lado a lado. Você entende isso? Não estou falando apenas de momentos eufóricos, teofânicos, de manifestação e de experiências espirituais com um Deus que pode acontecer num culto como esse. Eu estou falando de andar com Deus, de fato e de verdade. E para andar com Deus, o desafiador disso é que você precisa concordar com Ele. Concordar com Ele. E esse é o grande desafio. O grande desafio que separa aqueles que andam com Deus daqueles que têm experiências esporádicas de Deus, é que aqueles que têm experiências esporádicas de Deus, na maioria das vezes, não concordam com Deus em muita coisa.
E quando há uma concordância daquilo que Deus quer e daquilo que essa pessoa quer, dá certo. Mas quando não há, elas deixam de caminhar com Deus e andar com Deus. Agora, aqueles que andam com Deus, eles decidiram, eles tomaram a maior, mais importante decisão de todas, e levam muito a sério isso. Eles ousam concordar em tudo com Deus, em tudo com Deus. Deixa eu perguntar para você, você está disposto a fazer do padrão de Deus o seu padrão? Você está disposto a concordar com aquilo que Deus fala em tudo? Porque se você fizer isso, você vai trilhar uma caminhada nova, especial, e que vai gerar um legado sobre a terra, porque você vai ser conhecido como aquele homem ou como aquela mulher que anda com Deus. Andar com Deus, como eu disse, não é algo esporádico, mas é algo que é feito conscientemente todos os dias. É interessante, né? Os links bíblicos, porque a Bíblia fala que Enoque viveu 365 anos. E a característica primeira dele é que ele andou com Deus. Quantos dias tem um ano? 365 dias. Ele andou 365 anos com Deus. Mas é apenas um link para a gente poder enquadrar no nosso ano e entender que é possível andar com Deus todos os dias ao longo de um ano. Todos os dias. Isso contempla 4 estações. Estações que nós gostamos e estações que talvez nós odiamos. Estações que nós ficamos alegres e estações da vida que nos entristecem. Estações que a gente faz coisas agradáveis e estações que a gente tem que se esconder para chorar. Mas ainda assim, ele andou com Deus. Você consegue entender essa realidade? O chamado de Deus para a sua vida não é você apenas estar com Ele e concordar com Ele quando tudo está indo bem na sua vida e quando aquilo que Ele fala é agradável aos seus ouvidos. Mas o desafio da vida com Deus, de andar com Deus, é continuar andando com Ele, mesmo quando você não entende, mesmo quando você não concorda no primeiro momento, mesmo quando você não sabe o que vai acontecer. Mas você está contemplando que a vontade dEle é boa e você então relaxa nas suas mãos. Você confia, você simplesmente confia. Andar com Deus remete a uma realidade de consciência. Por quê? Porque eu preciso ter a consciência de que eu estou andando com Deus. Quando eu tenho a consciência, eu me permito ter constância. Quando eu não tenho consciência, eu perco a constância. Quando aquilo que eu tenho é inconsciência de Deus, eu também vou manifestar inconstância com Deus. Quem está aqui, quem está me ouvindo, está dando para entender? Glória a Deus. Qual é o problema da nossa geração? Essa geração que troca coisas todo dia, toda semana. É uma geração insaciável. É uma geração que não se contenta. Nada está tão bom que não possa amanhã ficar ruim e nos fazer querer algo melhor. É uma geração que não tem contentamento de nada. A televisão não está boa, vai surgir uma nova daqui a pouco e a sua vai ficar ruim e você vai precisar comprar uma nova. O seu carro não está bom, vai surgir um carro melhor e você vai ter condições de comprar e você vai querer esse carro melhor. E assim vai. E essa ideia comercial, por vezes, nos atrapalha. Essa ideia de consumidor, sempre disposto a fazer uma reclamação, sugestão e ligar para o saque, ligar para o serviço de atendimento ao cliente. Quando colocada na relação com Deus, ela nos atrapalha muito, porque ela nos faz achar que nós temos inúmeros direitos, que nos fazem dar muitas exigências. E a verdade é que a Bíblia fala o seguinte: andou com Deus. E o que diz depois? Enoque, no versículo 24, andou com Deus. E o que diz na sua versão Almeida, revista atualizada?
Na minha Bíblia, Almeida, revista atualizada, diz assim: andou Enoque com Deus e já não era. Calma que a gente vai chegar lá. Andou com Deus e já não era. Pastor, isso fala que ele sumiu. Sim, mas eu quero dar um outro foco para essa mensagem. Andou com Deus e já não era. Nós vivemos uma geração que todo mundo quer ser. Todo mundo quer ser. Há uma busca por ser algo. Há um desejo desenfreado por ser algo. Mas esse versículo fala que aqueles que andam com Deus já não são. Deus é aquele que pega o que não é. Deus não pega o que é. Ele pega o que não é e faz ser nele. Está comigo? Nós temos um Deus que trabalha com aquilo que não é. Enoque andou com Deus e ele já não era. Um dos males mais terríveis da nossa geração é que nós temos ego inflado. O orgulho humano nunca foi tão forte. Nós brigamos por ser algo. Nós conseguimos fazer do ministério um campo de batalha para ser algo. E aqui o padrão é outro. O padrão bíblico aqui é que ele já não era, porque quando nós andamos com Deus, chega um momento de tanto andar com Deus que nós já não existimos mais. Meu Deus. Chega um momento na nossa caminhada com Deus de tanta maturidade que já não é mais nós que vivemos. Já não é mais nós que ditamos. Já não é mais nós que controlamos. Já não é mais nós que determinamos os limites. É Ele. É Ele. Está comigo, sim? Existe um tempo na caminhada que você pega a mão de Jesus e fala: Jesus, vem comigo. E entra na minha casa. Entra na minha vida. A gente canta para Jesus: entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com a minha escritura. Sara todas as feridas, né? Só que chega um momento que Jesus, em vez de falar assim: agora Wesley, bota a mão aqui em mim. E é Ele que governa, é Ele que controla, é Ele que conduz, é Ele que dirige, é Ele que diz aquilo que tem que viver. Olha que louco esse negócio. A Bíblia fala assim: e Deus andava com Adão. Isso mostra o quê? Mostra o interesse de Deus, o desejo de Deus, a relação que Deus quer ter com o ser humano. Mas sabe quando essa relação dá certo? É quando o padrão inverte, diz a Bíblia assim: e Enoque andou com Deus. Deus andava com Adão, mas Enoque andou com Deus. Deus anda com você. Deus anda comigo. A presença de Deus entre lugares que nem a gente imagina, entende e gosta, porque Ele decidiu andar conosco todos os dias. Mas isso não faz da sua vida uma vida extraordinária. Porque se Adão tinha a experiência de ter um Deus que andava com ele e ainda assim pecou, isso não torna a sua vida extraordinária. Torna no mínimo uma vida igual a de Adão, sujeita à queda. O problema de Adão não era que Deus andava com ele, é que ele não andava mais com Deus. Pegou essa aí não? Então leva para casa depois essa aí, tá? A glória de Enoque é que ele sabia que Deus queria andar com ele, mas ele era chapado demais, doido demais, louco demais, insano demais, desesperado por Deus demais. E ele decidiu fazer de Deus uma obsessão. Ele decidiu fazer de Deus a sua paixão. E ele viveu uma vida
De modo que não dá para dizer que ele vivia como Jared e todos os demais homens. Mas a marca da vida de Enoque não era viver, era andar com Deus. Você consegue entender? É onde a Jo vive. Mas é diferente. A Jo, ela anda com Deus. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Fernanda vive, mas a Fernanda pode andar com Deus. Porque viver, tem 7 bilhões e meio de pessoas que vivem. Nesse exato momento o planeta Terra está aumentando. Talvez vai aumentar daqui a pouco mais. Mas mais ou menos 7 bilhões e meio de pessoas vivem. O que diferencia a sua vida da vida delas? Eu não sei você, mas essa mensagem me pega. Eu quero viver de modo a não viver. Esse pastor é meio louco. Cria umas palavras que é difícil de entender. Vou te explicar, você vai chegar lá. Eu quero viver de modo a não viver. Eu quero andar com Deus. Eu quero andar com Deus. Eu quero andar com Deus. Eu não quero saber só que Ele está na minha volta, que Ele está em cima de mim para me abençoar, que Ele está atrás de mim para poder dizer o caminho, que Ele está na frente da minha vida para poder me puxar. Eu quero ter consciência disso. Temor a Deus não é ter medo de Deus, mas é ter consciência da presença de Deus. Temor a Deus não é falar, ai, cuidado, porque Deus lá em cima do céu está vendo, hein? Deus está vendo, mano. Deus está vendo, irmão. Deus está vendo. Não. Não é só ter a consciência de que Deus vê. É ter a consciência da presença dEle e de que Ele me dá a oportunidade de me tornar agradável a Ele. Ele quer que eu agrade a Ele. Hebreus capítulo 11, quando pega a galeria dos heróis da fé, coloca Enoque lá e fala assim: Enoque agradou a Deus. Isso basta. Lá não diz assim: ele edificou cidades, e ele levantou fortunas, e ele deixou herança para os seus filhos. Não fala nada disso. E ele edificou empresas, e ele levantou um ministério, e ele tinha casas, carros, palácios. Não. A história da vida de Enoque pode ser resumida: andou com Deus e já não era. O grande problema da nossa vida é que a gente é muita coisa ainda. Enquanto nós somos muita coisa ainda, Ele não pode ser em nós. Enquanto nós somos muito, nós não viveremos o padrão de Deus. Qual que é o padrão de Deus, pastor? Eu vou te dar o padrão de Deus. Em João 3,30 diz assim, João Batista ele faz uma oração, ele diz assim: Jesus, convém que tu cresça. Convém que tu cresça e que eu diminua, até o ponto que some. Quando Jesus fala, Jesus, não é alguém falando de outra pessoa qualquer, Jesus fala de João Batista, o homem dessa oração, em Mateus capítulo 11, versículo 11, Jesus diz assim: e nenhum filho de mulher foi maior do que esse homem. Vou falar de novo para você entender. O elogio de Jesus para João Batista é: não tem ser humano tão extraordinário quanto ele. E qual que era o padrão da vida dele? É verdade, Jesus, é verdade, eu sou lindo, maravilhoso, ah, como eu sou bom. É verdade, o Senhor acertou esse negócio, já sabia isso há muito tempo, só faltava essa revelação dos céus, aleluia. Não, o padrão era: convém que tu cresça, que tu cresça, que tu cresça, e que diminua eu. Você está conseguindo entender? Como eu posso ser agradável a Deus, não sendo nada, e deixando Ele ser tudo na sua vida? Como que você pode agradar a Deus? Rendendo a Ele totalmente suas vontades, para que a vontade dEle aconteça em cada instante. O que você vai ter como resultado? Constância. Todos os dias, 365 dias de um ano, andando com Deus, todo dia.
no café, no almoço, no jantar, andando com Deus. A Bíblia vai nos falar disso como uma relação de intimidade, querido. Agora é importante nós entendermos algo. A intimidade bíblica não era uma intimidade de reclusão. Às vezes nós entendemos que a intimidade da nossa vida com Deus basta quando nós nos fechamos. Vamos para uma montanha, para um monte ou para um quarto. Só que muitos fazem isso, saem dali e vivem de modo comum, ordinário. Por quê? Porque não tem a consciência de que é possível viver a continuidade dessa intimidade em cada instante. A diferença desses homens, que a terra não é digna de tê-los, eu poderia citar outros, como Smith Wigglesworth, John Wesley, poderia citar como Leonard Ravenhill, poderia citar como A.W. Tozer, poderia falar inúmeros nomes, mulheres também, que foram extraordinárias em Deus, MacPherson, poderia falar de Kathryn Kuhlman, poderia citar inúmeros homens e mulheres em várias nações diferentes, que têm uma característica comum: andaram com Deus, e já não eram. Qual o segredo deles? Eles tinham constância. A presença de Deus para eles não era apenas algo do quarto, ou da igreja, ou do monte, mas era na fila do banco, na escola, nas ruas, dentro de um carro, num elevador, num parque ecológico, e em qualquer lugar. O desafio da intimidade com Deus é não ter uma intimidade reclusa, mas ter uma intimidade que se torna pública em qualquer circunstância da vida. Porque nós vivemos algumas realidades, em alguns momentos, que as pessoas são íntimas de Deus só em quarto ou em igreja, mas em outros ambientes não. Em outros ambientes elas não são tão espirituais, elas não são tão entregues, elas não são tão adoradoras, elas não são tão cristãs quanto se espera. Elas vivem um dilema, uma duplicidade, uma vida dúbia, uma vida que oscila entre dois caminhos, titubeante. O padrão de Deus é andar com Ele todo dia, todo dia, todo dia. A Bíblia fala que Deus se agradou tanto disso, que o versículo termina dizendo: e Deus o tomou para si. E Deus o tomou para si. Pastor, nós vamos ter a mesma experiência de Enoque. Nós não precisamos ter a mesma experiência física de Enoque. Nós não precisamos não passar pela morte, a não ser que Jesus logo se manifeste, e aqueles que vivem não passarão pela ressurreição, mas se encontrarão com Ele, e a história não acabará aqui na terra através de uma morte física. Mas tirando esse fato, acredito que não é a vontade do Senhor nos fazer esse detalhe em semelhança com Enoque, mas existe um princípio aqui que está acontecendo na vida de Enoque, que nós precisamos entender. E esse princípio é que Deus, Ele quer que nós sejamos tão agradáveis a Ele, que Ele nos toma para Ele, que Ele nos toma para ser seu amigo, que Ele nos toma para ser seu confidente, que Ele nos toma para ser aquele que ouve os seus segredos do seu coração, que Ele nos toma para poder repartir as suas angústias, o seu peso, que Ele nos toma para poder manifestar a sua glória, que Ele nos toma para poder ser não apenas coadjuvante, mas protagonista com Ele, da manifestação da sua glória na terra, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Eu não sei quanto a você, mas eu quero muito isso. Eu desejo demais esse negócio. Ah, como eu quero. E eu vou perseguir isso. Eu estou correndo para isso. E eu quero que, em nome de Jesus, você possa também fazer o mesmo. Por quê, pastor? Porque a terra está clamando por isso. Há uma ardente expectativa em toda a criação. E a ardente expectativa de toda a criação é pela manifestação dos filhos de Deus. A ardente expectativa de toda a criação é pela manifestação dos filhos e filhas de Deus. Eu vou repetir até que você entenda. A ardente expectativa, o anseio ardente, a expectativa que explode dentro da criação é pela manifestação
não da glória de Deus, mas dos filhos que manifestam a glória de Deus. Onde estão os filhos de Deus de fato, de verdade? A Bíblia declara que nem todos são filhos. Todos são criados por Deus. Jesus veio para os seus, nem todos o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, serem feitos filhos de Deus. Se você já entregou a vida para Cristo, você sim, de fato e de verdade, é um filho de Deus. A Bíblia te dá uma responsabilidade disso, que você não pode transferir para pastor nenhum, para apóstolo nenhum, para profeta nenhum, para evangelista nenhum, para mestre nenhum. Você tem que matar no peito essa responsabilidade de dizer para Deus: Deus, me usa! Me usa, porque eu quero que a terra seja diferente através da minha vida. Você precisa bater no peito e dizer: eu quero que Indaiatuba seja protagonista de um avivamento, porque aqui nesse lugar há uma pessoa que anseia em andar com Deus, e já não ser, e ser tão agradável a Deus, que Deus o tomou para si como amigo. E quando Deus toma alguém para amigo, Ele revela segredos, como um amigo revela segredos. Você consegue imaginar esse negócio? E aí você se aproxima de pessoas e Deus conta segredos, não porque é fofoqueiro, mas porque Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer fazer grandes coisas. Aí tem palavra de conhecimento, aí tem palavra de sabedoria, aí Ele dá operação de dons de curar. Aí você é usado em operação de milagres. Ali você não só fala em línguas, mas você interpreta, você tem profecia, você libera destinos. Por quê? Porque quando você é tão agradável a Deus, e Deus te toma para amigo, a terra deixa de ser digna de tê-lo. Você está andando em outra banda, em outra realidade, em outra proporção, que não é ordinária, que não é comum, que não é comum. A grande maioria da geração de cristãos é uma geração ordinária. É uma geração que quer coisas que Deus dá. E Deus está à procura de não homens que quer que Ele dê algo. Deus está à procura de homens que Ele possa tirar algo. Deus, Ele quer não dar para você, Ele quer tirar de você. Porque se é para ficar sem vida, Ele está tirando algo de você. Mas o que Ele vai dar, pastor? Aquilo que Ele prometeu. E o que Ele prometeu, pastor? A vida em abundância, a vida plena. Mas para quem que é? É para aqueles que morreram para si mesmo. Por que tem muitos cristãos que vivem um padrão miserável, medíocre na vida? Porque estão muito vivos ainda, não morreram de verdade. É tipo um Walking Dead, assim, são zumbis. Um meio morto. E esse meio morto faz com que eles sejam meio abençoados. Como é que está a vida? Mais ou menos. Mais ou menos. Está mais para má do que para menos. Ou vida má mesmo, né? Mas é esse padrão? Claro que não. O padrão é vida em abundância, vida plena. De acordo com com o nosso umbigo, com a nossa fome, com as nossas paixões carnais. Bolso cheio, carro legal, lugares bacanas? Claro que não. Isso é o padrão do século 21 com a teologia da prosperidade. A vida em abundância é a manifestação da glória de Deus. E a glória de Deus, quando se encontra com a necessidade do mundo, ela faz uma explosão na terra, que é chamada de avivamento. Isso é avivamento. É quando a glória de Deus se manifesta pelos filhos e toca a necessidade dos perdidos. E os perdidos glorificam ao Pai, que ainda não conhecem, mas vão passar a conhecer. Diga: Jesus, eu estou facinho para esse negócio, eu quero esse trem. Fala que nem os mineiros, tem uns mineiros aí. Eu quero esse trem. Esse trem é bom, trem bom para mim. Eu quero esse negócio. Mas Deus anda comigo. Ele anda com todos. Você nem andava com Ele, Ele já andava com você. Foi por isso que você não morreu aquela vez. Foi por isso que você teve uma overdose e não morreu, porque Ele tinha um plano na sua vida. Ele anda com todos. Isso não o diferencia. O que o diferencia e o faz extraordinário é você andar com Deus e deixar Ele pegar tudo de você, tirar. Pastor, essas mensagens não dá ibope. Eu sei.
Essas mensagens não vêm de livro, nem DVD, nem nada. Eu sei, por isso que a gente não vende nem livro, nem DVD. A gente dá de graça para aqueles que querem aceitar. Ele quer tirar tudo? Sim. O que vai ficar? Só o que Ele colocou. Você suporta viver só com aquilo que Deus colocou? Deixa eu mudar a expressão. Você suporta em viver com aquilo tudo que Deus colocou? Porque não é só, né? A complicação da nossa vida está em viver com aquilo que nós colocamos, em que o diabo colocou, que o mundo colocou. Isso estraga a nossa vida, complica a nossa história, destrói nossos relacionamentos. Mas quando nós vivemos com aquilo que Deus colocou, é o padrão do céu na terra. Isso é o clamor de Jesus dizendo: venha o teu reino e seja feita na terra assim a tua vontade como ela é feita no céu. Esse é o padrão de Jesus. Essa terra, ela precisa de modelos, de referenciais. As pessoas estão tão clamando por referenciais, que a todo dia trocam por referenciais mais podres, mais terríveis. Quais são os referenciais dessa geração? Pensa um pouquinho. Os referenciais dessa geração: Anitta, Neymar, CR7. O que é isso, pastor? É um carro? Não, é Cristiano Ronaldo que veste camisa 7. Isso é o referencial de uma geração. O referencial de uma geração é isso. Você consegue entender? É o MC, é o DJ, Isso é o referencial de uma geração. Você consegue entender? E a Bíblia continua dizendo a mesma coisa. A terra está à procura de achar nos filhos de Deus o referencial de uma geração. Você quer ser um referencial dessa geração? Pastor, eu acho que esse negócio é complicado demais. É porque você está muito vivo ainda. Se você estiver morto, você levante sua mão e diga assim: eu quero ser um referencial dessa geração. Eu quero ser. É porque quando a gente vai levantar a mão, a gente pensa: mas meu sonho, e a minha viagem para o exterior, e o carro, e o casamento, a gente descobre, ao final desse cálculo, que a gente está tão vivo, que a gente tem que talvez rever o nosso cristianismo, e talvez essa noite ainda aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o problema da nossa história. Vamos ficar de pé. Tá bom por hoje, né, irmãos? Tá bom demais. Cheira, mandalaba, sueca, nasce. Eu não sei se você está com essa vontade, mas eu estou com vontade de adorar Ele. Vontade de me entregar mais uma vez. Como na primeira vez de todas, eu estou com a vontade imensa de dizer para o Senhor: Senhor, como naquele primeiro dia, onde meu coração duro se tornou um coração sensível. Como naquele primeiro dia que, com lágrimas nos olhos e com o coração completamente rendido, eu disse para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, seja o meu Senhor, se torne o meu Salvador. Eu reconheço que sou um pecador perdido, que mereço o inferno, mas descobri que pela Tua graça eu posso ser alvo do Teu amor e posso viver uma nova vida. Eu não sei quanto a você, querido, mas eu estou com a vontade imensa de poder dizer para Jesus: Jesus, faça da minha vida não uma vida ordinária, mas uma vida extraordinária. Não uma vida comum, mas uma vida incomum. Faça da minha história uma história relevante para milhares de pessoas. Faça da minha vida uma vida que impacta e influencia a todas as pessoas que estão à minha volta. Faça isso, Senhor. Faça isso, Senhor. Faça isso, Senhor. Nessa noite, queridos, eu sinto que Deus, Ele quer uma resposta. Ele quer uma resposta.